O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, conseguiu as assinaturas necessárias para pedir o desarquivamento do projeto de lei que trata da prisão após a condenação em segunda instância. Reportagem de João Vitor Rocha. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, conseguiu a primeira vitória do mandato. O ex-juiz da Lava Jato recolheu as 27 assinaturas necessárias para desarquivar a proposta de alteração do Código Penal, que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. Agora, o requerimento solicitando o desarquivamento precisa ser votado no plenário. Para ser aprovado, é preciso maioria simples, 41 votos favoráveis dos 81 senadores. Moro disse que vai aguardar o momento mais adequado para costurar um acordo e colocar essa pauta em votação no plenário do Senado. Conseguimos o apoio de 27 senadores e senadoras para desarquivar o projeto de lei que restabelece a prisão em segunda instância, que é uma pauta essencial para a gente diminuir a impunidade do país, não só do crime de corrupção, mas de todos os crimes. Proteger, na verdade, o cidadão, sua liberdade, sua vida, sua propriedade. E fiquei feliz, né? Muita gente dizia que ia ser difícil conseguir restabelecer essa pauta. Nós colocamos ela de novo no radar. É claro que ainda precisamos aprovar, mas isso pode levar algum tempo. Vamos esperar um momento político mais apropriado para colocar essa pauta no plenário do Senado Federal, falando, evidentemente, com o presidente dessa casa. O texto foi aprovado em 2019 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas nunca avançou. O tema ganhou força após a Operação Lava Jato, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal voltou a impedir a prisão de condenados em segunda instância. A deliberação abriu caminho para a soltura do atual presidente Lula. A proposta é uma das bandeiras de Sérgio Moro e fazia parte do pacote anticrime da época em que Moro era ministro da Justiça de Bolsonaro. Bom, Cristiano Vilela, o Congresso Nacional acabou deixando essa mudança de lado e é interessante que esse projeto não é retroativo, ou seja, não vai valer para quem eventualmente foi condenado em segunda instância e não está preso. E a partir de agora, se o projeto for aprovado, só vale para os novos casos. Isso é correto, Cristiano? Exatamente. Você não pode ter, no aspecto penal, uma lei que retroaja. Então, qualquer lei nova, do ponto de vista penal, ela tem que passar a valer daquele momento em diante. Agora, foi um passo inicial. O senador Sérgio Moro, ele tem essa questão da prisão em segunda instância como uma bandeira importante do seu discurso. Vai agora de conseguir construir no parlamento uma maioria, um consenso para eventual aprovação. Sendo que é importante observar que se trata de um projeto de lei. Se tratando de um projeto de lei, a constitucionalidade dessa lei, ela poderá ser questionada, até porque o Supremo já manifestou que a prisão em segunda instância, ela contrariaria a Constituição Federal. Então, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. E a gente vai acompanhar, não é? Diogo Schelp, conseguir essas assinaturas é uma vitória significativa para Moro como senador nesse início de mandato. E o quanto é importante essa discussão arquivada sobre a PEC, a prisão da segunda instância, para o país, para o Brasil? É um primeiro passo, com certeza, mas a parte mais difícil, né, a fase mais difícil é justamente conseguir aprovar esse projeto de lei, né? Conseguir aprovar em plenário e também nas duas casas. Então, esse é o ponto fulcral, porque não vejo atualmente no Congresso uma força muito grande para as pautas anticorrupção. O próprio juiz Sérgio Moro teve dificuldade de avançar com essas pautas quando era ministro da Justiça. E agora menos ainda. Isso é possível verificar pelo próprio tom da campanha eleitoral no ano passado, em que o tema da corrupção, apesar de ter sido levantado pelo ex-presidente Bolsonaro em relação a Lula em diversos momentos, não foi claramente o que definiu o voto dos eleitores, o voto majoritário, o voto que levou Lula à presidência. É interessante notar também a posição em que se coloca o Sérgio Moro, né? Ele agora falando como político, mas agora também como um político como mandato, né? E é interessante porque ele, no fim, teve esse destino, né, de se tornar senador, de se tornar oposição ao governo, ao presidente, que ele próprio, né, havia ajudado a enquadrar
do ponto de vista legal. A gente pode comparar aqui com a situação da Coreia do Sul, onde um promotor que atuou em casos de investigação de corrupção da antiga presidente, que foi presa, né, por esses atos, acabou se tornando tão famoso e se tornou presidente. Era o destino que Moro queria, mas coube a ele o Senado.